Você já ouviu falar da taxa Selic, mas nunca entendeu como que ela afeta o seu bolso? Se trata da taxa básica de juros. Atualmente, ela está em 15% ao ano e o impacto no bolso das famílias é real. Quer saber um pouco mais sobre este assunto? Eu vou te explicar tudo de forma simples e direta. Atualmente, a taxa básica de juros está em 15% ao ano. É uma das taxas maiores que o Brasil já teve. A gente pode ver nesta manchete que isso só se repetiu em 2006. Com essa taxa tão alta, tudo fica muito caro aqui no Brasil. A gente vê que várias manchetes de sites de notícias trouxeram essa informação para a gente. Destaco aqui esta do jornal Grande Bahia. Copom mantém Selic em 15% ao ano e recebe críticas de setores produtivos. Por que essas críticas aconteceram? Com a Selic tão alta, o Brasil meio que paralisa. O setor produtivo sofre bastante, fazendo com que o consumo das famílias diminuam. E, claro, as empresas lucrem menos, porque elas vão ter que arcar com mais juros. E isso é uma realidade que nós estamos enfrentando atualmente aqui no Brasil. Afinal, o que justifica o Banco Central em manter a taxa de juros tão alta, em 15% ao ano, como estamos vivendo agora? Neste gráfico, a gente pode perceber o seguinte: a taxa Selic ela está representada em vermelho e o IPCA, que é a inflação, ela está representada em verde. Mas, Jocely, o que é o IPCA? O que é esta inflação que você fala? Vamos entender de uma forma simples: a inflação é o aumento do preço dos produtos. Você já deve ter percebido que a cada ano que se passa, o preço de qualquer produto que você compra no mercado, ele sempre aumenta um pouquinho, certo? Então é calculado uma taxa, a taxa de aumento destes produtos, do preço destes produtos. Gira em média aqui no Brasil em torno de 5, 6% ao ano. Aqui nós vamos observar o seguinte: o poder que a Selic tem de controlar esta inflação. Vamos lá. Quando a inflação ela teve uma tendência de subir, né? Aconteceu isso em 2000, entre 2000 e 2005, a taxa Selic ela acompanhou essa tendência de alta. Nós vamos ver nos próximos slides que o que a taxa Selic, o que uma taxa Selic alta faz com a produção, com o consumo no país, que contribui diretamente para que essa inflação ela tenha uma queda. Então, foi o que aconteceu. A inflação novamente teve uma tendência de queda. A gente viu aqui que a taxa básica de juros também ela caiu um pouquinho. Quando a inflação teve uma tendência de alta, a taxa Selic ela acompanhou essa tendência de alta. Quando caiu aqui na pandemia 2020, as duas também caíram, né? Tanto Selic quanto IPCA. E aí pós-pandemia, né? Durante a pandemia, na realidade, quando a inflação ela começou a subir novamente, a taxa Selic foi elevada um pouquinho. Este gráfico aqui é só para a gente entender que a Selic ela tende a controlar a alta no preço dos produtos, que é a inflação. Se você não entende bem ainda o que é a inflação, vai ser tema de um dos nossos próximos vídeos. Está o IPCA nos últimos 12 meses? Como a gente viu, o IBGE ele faz esse controle de como que está alto nos preços dos produtos e mês após mês ele divulga qual foi a inflação do mês, né? Quanto que variou estes produtos, né? Os produtos que eles usam como base de cálculo. Então, nos últimos 12 meses, de julho de 2024 até julho de 2025, como que está esta inflação, né? Ela teve uma tendência de queda, começou em 4,5 e atualmente ela está em 5,23. Ela subiu um pouquinho aqui até o final do ano, desceu no início do ano de 2025, mas aí ela continuou aumentando. E agora ela está em uma tendência de queda. Percebemos aqui que a taxa de juros ela começou a ficar muito alta aqui por volta de março, abril de 2025, né, beirando os 15%. 15% já é uma taxa de juros muito, muito apertada.
É um aperto monetário muito grande para o setor produtivo, setor de consumo brasileiro. E isso está fazendo com que essa inflação caia de 5,48 para 5,23 e ela tende a permanecer esse ciclo de quedas, certo? Até porque o Banco Central já divulgou que a taxa Selic, né, a taxa básica de juros, ela vai permanecer alta por algum tempo. No próximo vídeo vocês vão entender um pouco sobre como que calcula, como que se manifesta essa inflação aqui no Brasil. E o Banco Central ele tem uma meta. A meta é fazer com que essa inflação ela esteja abaixo de 5 durante o ano, né, no acumulado dos últimos 12 meses. Atualmente, essa taxa está em 5,23, então muito provavelmente essa taxa Selic vai se permanecer alta até ela entrar aqui nessa faixa da meta do Banco Central. Vamos aqui observar três cenários. Um cenário onde se a Selic fosse uma Selic baixa, em torno de 5% ao ano, em uma Selic moderada, em torno de 10% ao ano, e a Selic como estamos vendo hoje, que é uma Selic alta em 15% ao ano. O objetivo aqui é você perceber quanto de juros você vai pagar no final do produto. Em uma Selic baixa, em 5% ao ano, você vai pagar em torno de um juros anual de 12% ao ano. Mas, Jocely, por que a Selic é 5% e o banco vai me cobrar 12% ao ano? Isso nós chamamos na economia de spread bancário. A Selic é a taxa básica de juros. O banco, a maioria do dinheiro que está no banco não pertence a ele, pertence a investidores, a terceiros. É aquela pessoa que tem um dinheiro sobrando no seu orçamento e resolve guardar na poupança, comprar algum título do tesouro, de alguma forma guardar, né, comprando algum produto bancário e guardando lá no banco. O banco pega esse dinheiro e remunera essa pessoa em torno de 5% ao ano, neste cenário de uma Selic baixa. Quando o banco vai emprestar esse mesmo dinheiro para alguém, ele empresta uma taxa maior. A gente chama isso de spread bancário. No caso, o spread bancário aqui é de 12, o banco empresta a 12, mas capta a 5%. Então, o banco tem um lucro de 7%. Este é o lucro pelo fato da operação de crédito do banco. Essa é a coisa mais normal de acontecer aqui no Brasil e no mundo, tá certo? Então, em um spread, né, em uma taxa de juros básica de 5%, você vai estar pagando em torno de 12% ao ano no seu financiamento. Todos aqui vão pagar em 48 vezes o seu financiamento. Depois de 48 vezes, né, 4 anos, o valor final pago, observem bem isso daqui, o valor final pago no primeiro cenário, que é o cenário de 5% ao ano, de uma taxa de juros de 5% ao ano, o valor final seria de R$ 28.560. R$ 8.560 seria só os juros. Aqui a gente pode fazer uma redução. Se a gente diminuir o valor final pago, 28.560 menos 8.560, vai fechar 20 mil. É como se 20 mil fosse o preço da moto, fosse o preço à vista da moto, mas você não está comprando à vista, você está comprando financiado. Então o banco vai cobrar o valor dele. No final das 48 parcelas, você vai ter pagado os 20 mil do valor da moto, mais os 8.560, que é o dinheiro que o banco vai lhe cobrar por ter emprestado, certo? Por ter emprestado esse dinheiro. Isso nós estamos vendo em uma Selic baixa de 5%. Vamos aumentar um pouco esta Selic, vamos para 10%. Em 10% ao ano de taxa básica de juros, o banco não vai cobrar mais aqueles 12%. Ele vai cobrar uma taxa maior. Então, ele vai cobrar em torno de 20% ao ano. O spread bancário vai ser em 10%. Então, o banco está pagando quem guarda dinheiro em 10% ao ano, está cobrando em 20% ao ano para quem ele está emprestando dinheiro. No final das 48 parcelas, o montante, que é o valor final pago no financiamento na moto, aumentou de 28 mil para quase 35 mil reais. Aumentou de 8.500 de juros para 14.500 de juros. E se essa situação piorar um pouco mais, vamos aqui viver, né, presenciar a situação atual do Brasil, em uma taxa básica de juros de 15% ao ano.
em 15% ao ano é o valor que o banco está pagando para quem guarda dinheiro lá nas contas, na poupança, por exemplo, nos produtos que eles usam para poder captar dinheiro. Quando o banco vai emprestar, ele empresta uma taxa de juros maior do que a Selic, né, para poder ele ter o spread bancário, dele ter o lucro dele. No final das 48 parcelas no prazo deste financiamento, o valor final pago na moto vai ser de R$ 41.280 e R$ 21.280 será só de juros. Vocês percebem que ele vai estar pagando, né, a pessoa que consumir este financiamento, ela vai estar pagando quase 2 motos a mais. Neste exemplo, o valor da moto estava amarrado em R$ 20.000. Ou seja, se a moto custa R$ 20.000 e você no final vai estar pagando 41.280, você vai estar pagando mais do que o valor de uma moto só de juros. E é esta a situação que nós estamos enfrentando hoje no Brasil. Qualquer tipo de financiamento que você fizer hoje, você vai estar pagando quase que 2 vezes o valor daquele produto que você está adquirindo. Outra situação bastante vivida pelo consumidor brasileiro é a situação da dívida, né? Do quanto essa taxa de juros alta ela aumenta o valor da sua dívida. Vamos dar uma situação aqui real de uma pessoa que em abril ela comprou no cartão de crédito e o valor da fatura fechou em R$ 1.000. Ela não tinha esses R$ 1.000, ela só tinha R$ 800, então ela fez o pagamento de R$ 800. O que aconteceu? Ficou R$ 200 para serem pagos depois. Esses R$ 200, nós usamos o termo na economia, né, nas finanças, chamado de rotativo do cartão. Esses R$ 200 foram para o rotativo do cartão para ser pago no próximo mês. Foi o que aconteceu no mês de maio. Isso aqui foi em abril, agora vamos para maio. Em maio, a fatura fechou em R$ 725. Como foi que deu para chegar nesse valor da fatura? A pessoa, o dono do cartão, fez R$ 500 em compras, só que ele tinha R$ 200 no rotativo do cartão. Ou seja, a dívida dele já se tornou em R$ 700. Só que o dono, o operador do cartão, né, o banco, ele vai cobrar uma taxa de juros, que é a taxa de juros mais alta do Brasil atualmente, a taxa de juros do cartão de crédito, de R$ 25. Ou seja, pelo simples fato dele ter atrasado um mês, né, ter deixado esses R$ 200 para pagar no próximo mês, ele já pagou R$ 25 de juros. Isso corresponde a 12,5% ao mês. Percebam que a Selic ela é 15% ao ano. Se nós formos anualizar esse valor aqui, vai dar muito próximo de 140% ao ano. Então, o que você tem que levar em consideração? A taxa básica de juros, ela é apenas básica mesmo. Ela é para muito mais para relações interbancárias. Quando se trata da relação do consumidor com o banco, jamais vai ser só 15%, vai ser algo mesmo assim extraordinário, certo? Aqui nós podemos perceber neste gráfico que essa taxa de juros alta, ela faz com que as pessoas não consigam mais pagar suas dívidas por conta de que os juros vão se acumulando, as dívidas vão continuando cada vez mais alta e a inadimplência, que é o fato da pessoa não conseguir pagar sua dívida, ela aumenta. Vamos observar que a inadimplência é essa linha em azul e a taxa básica de juros, né, a taxa média de juros, ela é esta linha amarela. O que acontece? Vamos perceber o seguinte: se a linha amarela subir, se as taxas médias de juros subirem, muito provavelmente as pessoas não vão conseguir pagar suas dívidas, porque elas vão estar pagando juros cada vez maiores e elas não vão conseguir cumprir com as suas obrigações. Se essa taxa de juros cair, é claro, as pessoas vão continuar tendo uma dificuldade para pagar, mas bem menor. Perceba que a linha da inadimplência ela desce quando a taxa de juros desce. E o inverso é verdadeiro. Se a taxa de juros subir, a inadimplência também ela sobe. Isto está inteiramente relacionado. Se a pessoa está com uma dívida e ela
tem taxas altas de juros para poder pagar, o normal que acontece na maioria das vezes é que essa pessoa ela se torne uma pessoa inadimplente, porque os juros vão corroer todo o orçamento e ela não vai conseguir cumprir com as suas obrigações de pagar seus credores. Situação seguinte: João ganha um salário mínimo. O salário mínimo no Brasil atualmente gira em torno de R$ 1.518. Ele é um CLT, no final do mês ganha o valor e ele vai pagar suas contas. João, ele tem um financiamento. Vamos supor que seja um financiamento de uma moto. Ele tem um financiamento de uma moto e a parcela, quando ele contratou, foi de R$ 500. Só que João contratou este financiamento em uma época onde as taxas de juros estavam moderadas. Por exemplo, com o aumento da taxa básica de juros, aquela parcela do financiamento, que era R$ 500, ela aumentou para R$ 600, porque os juros aumentaram, então o banco que financiou esta moto, por exemplo, aqui para o João, vai cobrar uma taxa de juros maior do João. Só pelo simples fato das taxas de juros aumentarem, João já perdeu R$ 100 aqui do seu orçamento, que poderia ser gastos com lazer, com alimentação, com higiene, com farmácia, com o que seja, certo? João já perdeu aqui R$ 100 e o seu orçamento vai ficar cada vez mais apertado. Uma das consequências que a taxa Selic causa na economia do país é aumentar as taxas de desemprego. Por quê? As empresas com taxas de juros altas, elas tendem a abrir menos filiais, tendem a reduzir a sua produção e, consequentemente, elas tendem a contratar menos e até colocar para fora mais funcionários. E isso faz com que o desemprego aumente. Por que que isso é interessante para a inflação? Aquela pessoa que não está trabalhando, ela não tem dinheiro para comprar os produtos. Logo, lembra da questão da oferta e da procura? Se essa pessoa, né, se muitos brasileiros estão desempregados, não estão com dinheiro para comprar produtos, a tendência é que sobre mais produtos nas prateleiras e o preço destes produtos reduzam. Então, você percebe que quanto mais brasileiros desempregados, a inflação ela tende a se permanecer ali em uma situação confortável. Mas o inverso é verdadeiro. Se houver uma quantidade de brasileiros, uma quantidade de pessoas com muito dinheiro, né, com o dinheiro circulando na economia de forma bem ativa, isso faz com que cada vez mais as pessoas tenham poder de compra, elas queiram comprar os produtos, vai haver uma demanda pelos produtos muito grande e as empresas produtoras elas tendem a aumentar o preço desses produtos porque está havendo uma demanda muito grande e elas tendem a serem muito lucrativas com isso. Só que aqui no Brasil nós estamos enfrentando uma situação de juros altos, mas, por incrível que pareça, a taxa de desempregados no Brasil também está baixa. Talvez este seja um dos motivos pelo qual a inflação ainda não está cedendo aqui no Brasil. Existem muitos consumidores com poder de compra ativo, estão consumindo muitos produtos e, claro, os produtos eles estão ainda permanecendo caros do ponto de vista inflacionário. Nós acabamos de ver que, de diversas maneiras, a taxa Selic alta ela tende a influenciar no orçamento das famílias e influenciar de forma negativa, comprometendo o orçamento destas famílias. E cada vez mais este orçamento ele é influenciado das famílias ditas de renda baixa ou de classe média baixa. Por quê? Aqui nós estamos vendo como que está dividido e qual é o percentual da população brasileira que está em cada classe social. Apenas 2,8% das famílias brasileiras têm uma renda mensal superior a R$ 22.000, chamados de classe A, isso aqui é a elite do Brasil. A classe B tem uma renda mensal domiciliar de 7,1 a R$ 22.000, isso representa 13,2% das famílias brasileiras. Classe C, isso aqui já é uma chamada classe média, né? Tanto a classe B como a classe C já é uma classe média,
classe média alta, classe média baixa, representam 33,3% das famílias brasileiras e têm uma renda média mensal entre 2,9 mil a 7,1 mil reais. Mas boa parte das famílias brasileiras elas se enquadram nessas famílias ditas como famílias de baixa renda, que são as classes D e E, que têm uma renda mensal de até 2,9 mil salários mínimos. Só que aqui englobam famílias que ganham até esse valor. Só que a metade destes 50,7% recebem somente um salário mínimo, que foram os exemplos que nós vimos nos slides anteriores. Sabendo disso, sabendo que boa parte, mais da metade da população do Brasil se enquadra nesta classe social, é por isto que uma taxa de juros elevada vai influenciar diretamente no orçamento dessas famílias e vai apertar o bolso delas, né? E isto é algo muito ruim. O governo brasileiro sabe, o Banco Central também sabe, por isso que as taxas de juros elas não podem se manter por muito tempo elevadas do jeito que estão. O governo tem que começar a traçar diferentes estratégias para fazer com que a inflação reduza, que não seja só através do aumento da taxa Selic. Agora que você entendeu que a alta na taxa Selic influencia no seu bolso, já repassa esse vídeo para outras pessoas. Informação é poder e vai ajudar elas a tomar decisões cada vez melhores. Se você gostou do vídeo, já curte, comenta e compartilha.